Olá, tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, sou membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte há 25 anos e sou professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Trabalho aqui em Mossoró, trabalho com execuções penais, dediquei minha carreira toda à parte penal e também meus estudos, minha pesquisa, minha escrita para a parte também penal. Estamos aqui adiantando algumas dispositivos das nossas aulas porque de legislação penal especial para os meus alunos, para que nós dediquemos nosso encontro presencial para atividades da metodologia ativa. Isso fica aqui disponível para a comunidade jurídica. Nós não temos pretensão de ser youtuber, a intenção é continuar aqui na docência. Mas fica aqui à disposição para você que está fazendo sua graduação, quiser reforçar, quiser também estudar para concurso, seleção de estágio, enfim, acredito que nós formatamos aqui um material que seja muito bom para vocês iniciar, né? Porque a aula expositiva ela não se esgota, ela é apenas um início para que você pegue um bom manual, um bom compêndio e se aprofunde. Hoje nós vamos dedicar nosso encontro à lei de lavagem de dinheiro, tá certo? A lei de lavagem de dinheiro. Essa preocupação ela começou lá na década de 20, quando os Estados Unidos, tomado pelo movimento puritano, achou por bem proibir a venda do álcool. Quando houve a proibição da venda do álcool, houve uma explosão do tráfico de álcool dentro dos Estados Unidos. Então, para a máfia, as organizações criminosas, justificar o grande numerário que ele tinha, haja vista que, caso ele aparecesse socialmente, sem vamos dizer, uma atividade lícita, ia ser um descompasso social muito grande. Então, a máfia utilizava de redes de lavanderias automáticas para misturar o dinheiro da lei seca ao faturamento lícito. Então, ele fazia o contrabando, tinham as empresas e as empresas serviam para fazer a lavagem do dinheiro, né? Quer dizer, era uma empresa que cobrava menos, tinha um prejuízo e o dinheiro oriundo da atividade ilícita fazia a limpeza. Os Estados Unidos, quando foi na década de 80 do século passado, ele resolveu decretar a guerra contra as drogas. E a primeira coisa que ele fez foi o quê? Perseguir o dinheiro, né? Follow money. Então, o primeiro uso judicial do termo se consolidou, né, da lavagem de dinheiro, nos Estados Unidos nessa época, em que se procurou se combater os cartéis de cocaína da Colômbia e também os cartéis de maconha, né, que tinha lá no México, né? O primeiro uso judicial do termo foi nos Estados Unidos, consolidando o processo de confisco de bens do tráfico de droga. Hoje, a transformação do delito policial localizado. Não adianta mais nós prendermos simplesmente aquele, aquela pessoa que age contra o crime de maneira isolada. Por quê? Porque o crime agora se organizou de maneira sistêmica. Ele não está mais isolado numa atividade da rua, mas ele está concatenado em uma grande rede de organização e isso gera muito lucro, muito dinheiro. Né? Considerando que do plantador de coca, lá da Bolívia, até chegar na Amsterdã, lá na Europa, há uma margem de lucro estratosférica. Isso daí tem que ser depositado em algum lugar. Não pode ficar, então. A lei de lavagem de dinheiro ele vem exatamente para seccionar as vias de irrigação da, desse corpo criminoso das organizações criminosas, né? Vamos falar aqui de maneira muito rapidamente o conceito, né? Primeiro, nós vamos ter ali ocultar, dissimular a origem, propriedade ou movimentação de bens e valores espúrios. Nós vamos ter uma oportunidade, um capítulo, só para detalhar, mas vamos logo dar uma ideia, porque nós vamos acabar falando sobre essa situação. Né? Ele é um processo dinâmico, cujo o fim teleológico, quer dizer, o que se busca ali é neutralizar o rastro probatório através de uma maquiagem, vamos dizer,
através de um processo que vai encobrir a sua origem ilícita, se procura iludir as autoridades públicas a origem ilícita e também dar um certo, vamos dizer, resposta social para aquele patrimônio tão cultuoso. Então, ele é um processo que ele vai se misturando as atividades ilícitas, recursos geralmente ilícitos, com atividades lícitas, para que tenha, vamos dizer, como o próprio nome diz, um branqueamento das, das, dos bens, né? Do numerário. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, não se exige qualquer qualidade especial. E o sujeito passivo é o Estado, a ordem econômica financeira, a justiça. Nós vamos ver ali mais para frente com mais vagar. Consuma-se na ocultação, ah, doutrinariamente é um crime instantâneo, de efeitos permanentes, mas aí a gente vai encontrar algum posicionamento que é um crime permanente, né, de ocultar. A primeira turma do STF entende que é um crime permanente. Qual o seu objetivo final, seu dolo, né? É de conferir a aparência de ilicitude para permitir a fruição pacífica do capital sujo, né? Então, ele tem um caráter parasitário, certo? Como delito de fusão, a lavagem não existe no vácuo. Ela se alimenta do proveito ilícito anterior. Então, nós temos uma atividade infracional, pode ser qualquer uma que gere lucro, ela tem que necessariamente gerar lucro. Vai ter uma vantagem econômica, como a gente já afirmou, e se vai ter uma atividade lícita para dar uma aparência, uma apresentação de licitude, certo? A dependência material exige a prática prévia de uma infração penal. Quando a gente fala em infração, a gente fala em gênero, pode ser tanto crime como contravenção, desde que gere lucro. Ausência de objetos, sem crime gerador de riqueza, não há objeto material passivo de dissimulação. E analogia estrutural, assemelha-se dogmaticamente ao crime de receptação, mas nós vamos ver, durante nossas exposições aqui, qual a diferença de um e de outro, certo? É muito bom esclarecer que a gente também então vai aprofundar isso. A punição da lavagem independe da condenação anterior da infração penal antecedente. Logicamente, se houver algumas extensões de culpabilidade, a gente vai ver que não pode haver punição. Mas é uns casos muito específicos. De um modo geral, se tiver extinção de punibilidade, como morto-agente, como prescrição, vai manter íntegra a lavagem de dinheiro, certo? O crime de lavagem de dinheiro. Então, o requisito de justa causa exige apenas a demonstração de indício suficiente de materialidade da infração de origem. O processo de lavagem avança de forma autônoma, prossegue mesmo se o autor do crime base for isento, desconhecido ou estiver no exterior, certo? Mesmo que estiver no interior. É muito importante que a gente saiba que tem essa autonomia entre o crime anterior, que gerou o lucro, e o crime posterior, que é a própria lavagem de dinheiro. Ah, por que se teve essa preocupação de criar esse tipo penal? Primeiro, para fazer uma asfixia financeira, que é uma arma eficaz para desestruturar a criminalidade organizada corporativa, certo? A quebra lógica lucrativa inviabiliza financeiramente as facções criminosas, impossibilita comprar armas, corrupção, pagar seu pessoal, criar uma logística. Se você não tem dinheiro para ter a logística, as facções criminosas elas vão começar a ruir por dentro. Prevenção geral impossibilitar a fruição de lucro, destrói a motivação primária do crime econômico. Se você não tem como dar uma origem ilícita no mundo lícito, de uma verba ilícita, para que nós vamos cometer? Seria mais ou menos esse desestímulo que se procura.
E a proteção institucional que blinda o sistema financeiro nacional de receber essa verba de origem ilícita e a integridade da administração de justiça que ela não fica, vamos dizer, iludida diante do patrimônio lícito. Ela agora está se deparando, ela está vendo que o patrimônio, embora lícito, ele teve origem ilícita e aquilo apenas é uma falsa licitude porque serve de lavagem de capitais. Ah, quais são os setores que as organizações criminosas eles usam? Então, as máfias buscam liquidez, volume e regras flexíveis para ministrar fortunas ilícitas à economia regular, através do sistema bancário tradicional. Então, transações internacionais de alta liquidez e contas de passagem. Também através do mercado imobiliário, subfaturamento e escrituras simuladas. Na fase de integração, a gente vai ver o intercrime desse crime. Arte e metais preciosos também é muito procurado por organizações criminosas, então, transporte físico facilitado, extrema dificuldade de valoração padronizada, quer dizer, quanto é que vale um quadro? Não se tem uma estimativa, às vezes, dentro de um leilão, há um estouro do valor, enfim. Em ambiente digital, através de black coins e criptoativos para remessa transnacional, anônimas e fracionadas. Então, são essas as maneiras, entre outras, são maneiras muito criativas, mas pelo menos perfectoriamente é como ele se apresenta. E a injeção de capital ilícito destrói a boa fé comercial, enfraquece a estrutura democrática do Estado. Então, a empresa de fachada acaba ganhando a concorrência desleal, porque geralmente eles têm lucro muito baixo, bota valores altos, o padrão de qualidade às vezes é alto, é incompatível, inviabilizando quem opera. E eles têm que operar no prejuízo e as empresas acabam sofrendo com essa concorrência desleal. Aporte descontrolado, né? Inflação localizada, então distorção imobiliária severa e taxas de câmbios artificiais, artificiais, então se paga muito por um imóvel apenas para dar uma entrada lícita, isso é uma negação sistêmica, então déficit fiscal. Então, perda grave de arrecadação e corrupção das instituições do Estado. É bom lembrar que sempre crime de lavagem de dinheiro ele vai ser acompanhado de corrupção de entes estatais, certo? Então ele acaba também infiltrando este prejuízo para o Estado. Ah, sendo a lavagem um crime transnacional por natureza, o esforço diplomático e a rede global de compliance são mandatórios. Então, nós vamos ter uma evolução internacional relativamente a essa situação, quando a gente começa lá em 1988, tendo um foco na repressão do patrimônio oriundo de narcotráfico internacional. Então, o narcotráfico ele foi inicialmente aquela atividade onde se viu que havia realmente uma rentabilidade e uma necessidade de colocar o patrimônio em algum local. A gente já pôde ler em alguns livros, até uma série retratou isso daí, que os grandes traficantes chegavam a enterrar o dinheiro. Ele não sabia nem onde colocar o dinheiro, então ele sabe, chegava até a enterrar. Então ele procurava dar, vamos dizer, um caráter lícito à droga. Agora, lá em 2000, lá em Palermo, houve a assinatura de um tratado para ampliar o enfrentamento para toda forma de criminalidade organizada transnacional. Em 2003, na Mérida, a Convenção da ONU voltada especificamente ao extermínio da corrupção sistêmica. Então, alguns estados que reconhecidamente corruptos, onde seus mandatários mandavam seus ganhos ilícitos para fora, ou se não dava uma aparência lícita, ela começou a ser fortemente combatida. Então, o padrão ouro, quer dizer, hoje o que nós encontramos é no Grupo de Ação Financeira Internacional, onde ele vem buscar exatamente o combate
ao tráfico de droga, à lavagem de dinheiro, desculpa, que também está incluído o tráfico de droga, onde tem 40 recomendações que ditam as obrigações normativas globais de compliance. Vamos estudar um pouco a evolução dogmática da lavagem de dinheiro no Brasil, né? No Brasil. A primeira geração, ela bebeu lá da Convenção de Viena, de 1988, e foi internalizada através do decreto 154 de 1991. A combatia especificamente apenas o tráfico ilícito de entorpecente, que era a infração antecedente, certo? Então, a lacuna repressiva, a ocultação de valores de corrupção, peculato e sequestro era fato atípico. Lógico que corrupção e peculato era fato típico, mas a sua lavagem, a sua tentativa de colocar no meio lícito não era punida, certo? A primeira geração limitou-se ao narcotráfico, deixando impune a ocultação de outros crimes graves. A segunda geração, a gente teve um marco legislativo aqui, não foi só a internalização do tratado. Então, nós tivemos, um, a época era o ministro Nelson Jobim, do governo Fernando Henrique Cardoso, e a adoção de um rol fechado, restrito e taxativo, eram números clausos. Apenas aqueles crimes, além do narcotráfico, eles eram possíveis, que nós vamos ver no próximo slide. A limitação punitiva, se o crime de origem não estivesse expressamente listado, a lavagem não existia. Existia, logicamente, o crime, mas não a tentativa de branqueamento dos valores, né? Então, a segunda geração ampliou o espectro punitivo, mas o aprisionou a um réu taxativo inflexível. Agora, esse rol, aqui, olha, tráfico de droga, já era conhecido, terrorismo, seu financiamento, contrabando de armas, extermínio mediante sequestro, extorsão, desculpa, mediante sequestro, contra a administração pública, contra o sistema financeiro, a organização criminosa e contra a administração estrangeira. Então, ocultar produtos de crimes comuns, como furto ou estelionato simples, era conduta atípica até 2012. Por que a gente fala de 2012? Porque, sim, ainda fica nessa legislação, existia um inciso sétimo do antigo inciso da lavagem de qualquer crime praticado por organização criminosa. Veja, vamos voltar aqui ao slide para a gente deixar bem claro. Voltar no slide, ó, organização criminosa. Então se diz, qualquer crime que for cometido por organização criminosa, está valendo. Está valendo. Aí não é bem assim, né? Houve um impasse doutrinário, né? É ou não é? Havia uma definição jurídica formal de organização no Brasil, não havia até então. A gente viu nas aulas passadas que não havia. Aí veio o julgamento do HC 96.007 de São Paulo, do STF, que afastou o uso genérico da Convenção de Palermo. Então, ele disse o seguinte: vai violar o princípio da legalidade estrita, podemos causar uma insegurança jurídica, então não vamos usar. Então, o STF barrou o uso do Tratado Internacional para suprir as lacunas penais internas em respeito à reserva legal. Então, veio a terceira geração, com a Lei 12.683, de 2012, que foi dar um novo paradigma para o combate à lavagem de dinheiro, né? Com a abolição completa de qualquer rol taxativo, né? Há um alinhamento completo, né? Integral com a recomendação com o grupo de ação financeira internacional, modernização dos novos mecanismos repressivos de regra de conformidade e compliance, espectro ilimitado. Toda e qualquer infração penal, infração, diga-se, tanto o crime contra a contravenção, passa a servir como antecedente. O Brasil entra na terceira geração global. A origem ilícita não depende mais de uma lista fechada. Nós vamos ter a supressão do rol, como já nós falamos. Aqui o desenho já espelha o que nós adiantamos. Trata-se de infração penal, pode ser crime, pode ser contravenção. Então, ele abarcou as duas espécies, né, de infração. Ah,
houve uma inclusão automática. Todas as contravenções penais tornam-se infração de origem, inclusive o tão falado jogo do bicho que gera tanto lucro no Brasil afora, né? A simples troca de palavras expandiu a lavagem para abranger todas as contravenções penais. Aí a gente vai ver um impacto nas contravenções penais. Então, como a gente sabe, o mais notório e o mais daninho que existe é o jogo do bicho, né? Ele é alvo de, vamos dizer, influxos bilionários, né? Caça-níqueis, bingos clandestinos, né? E o lavador ele responde automaticamente pela lavagem, independente da pena leve da sua origem. Lembrar que contravenções eles têm uma pena muito leve. No entanto, ela por si só, quando vai se tentar fazer uma lavagem, quer dizer, dar uma roupagem lícita ao recurso adquirido de maneira ilícita, você vai ter um apenamento maior do que o crime antecedente, o crime gerador de lucro, né? Então, nesse caso, nós vamos ter o afastamento da consunção. Lembrar, consunção é aquela técnica de resolver conflitos aparentes de normas penais em que os crimes meios eles vão ser absolvidos pelo crime maior. Não, nesse caso, nós vamos ter um concurso. Vamos ter um concurso. Então, ele vai ter, não vamos aplicar o princípio da concussão, não haverá nenhuma absorção aí, tá certo? E vamos ter um concurso. Então, o sistema cria um paradoxo: penas severas de reclusão para ocultação de lucros de infrações punidas com multa, né? Mas fazer o quê? Certo? Há algumas críticas relativamente à lei, não é só flores, ao risco de banalização, sobrecarga do aparato policial e várias criminais especializadas, onde a gente pode colocar qualquer crime, né? Então pode ser até crimes como furto, né? Enfim, há uma desproporcionalidade. Bottini e Badaró criticam a ausência de um limite mínimo de gravidade. Então, a reclusão de 3 a 10 anos para ocultar proveito de uma rifa caseira sem licença ou furto simples, também é apenado, pena mínima de 1 ano. Né? A proposta de lei oferenda fixação de instante mínimo. Por exemplo, isso é só proposta, viu, pessoal? Pena mínima superior a 6 anos. A doutrina alerta, sem filtros de gravidade, a lavagem de dinheiro viola a proporcionalidade e a subsidiariedade penal. Aqui está um resumo, é muito importante que nós tenhamos isso em mente. A primeira geração, a gente internalizou através de um decreto, o escopo era apenas narcotraficância, as características eram altamente restritivas. Já na segunda, a gente teve, que ainda vigora, lógico, com algumas alterações da lei 2.663, o rol era taxativo, a ampliação ela limitou-se ao simples rol. Com a edição da Lei 12.683, de 2012, qualquer crime pode ser uma adequação total ao grupo de ação financeira internacional. Então, a história da lavagem de dinheiro no Brasil é a transição da absoluta restrição dogmática para a expansão punitiva ilimitada. Então, pessoal, o que nós tínhamos para dizer introdutoriamente seria isso. Nós vamos continuar com nossas aulas. Clique aqui, ó, nesse balãozinho que está aparecendo aqui para você ir automaticamente para a nossa próxima aula. Fique com Deus. Estude mais um pouco. Não fique só com essas aulas para que você haja um aprofundamento. Quem achar por bem, compartilhe aqui essa aula e faça o seu